Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Investe Financeiro, e no vídeo de hoje eu vou começar um quadro novo aqui no nosso canal, o React Investe Financeiro. Pois é, eu resolvi fazer um quadro de React para a gente analisar alguns vídeos de podcast de finanças, investimento, bolsa de valores, para a gente aprender mais com esses grandes investidores que estão no mercado há muito mais tempo do que eu e você. Então, o primeiro vídeo, um vídeo do Breda, né, que é o gestor do Alaska Black. Inclusive, todos os reacts que eu fizer, eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir por completo. Então, se você quiser assistir a entrevista dele com a Luciana Seabra e também o Luiz, né, o Luiz Alves, que são os gestores do fundo Alaska Black, tá o link aqui embaixo para você assistir. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, deixa o seu comentário e vamos parar de enrolação e vamos pro React. Bom, pessoal, então antes da gente começar aqui o React, só para deixar bem claro, tá? O link vai estar aqui embaixo para você assistir toda a entrevista por completo. Eu separei alguns pontos para a gente analisar e para a gente aprender junto com esses grandes investidores aí da nossa Bolsa de Valores. Essa entrevista foi feita pela Luciana Seabra no canal do Invista Speech, né? Tá aqui o link embaixo para você assistir toda essa entrevista ao vivo. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui a tela, né, para a gente acompanhar junto e eu já deixei aqui alguns pontos marcados para a gente ir direto ao assunto, para a gente pegar os melhores insights desses grandes investidores. Vamos lá então para a tela do meu computador. Então, pessoal, só para a gente aqui acompanhar junto, eu selecionei alguns pontos e aqui no minuto número 5, o Luiz Alves ele vai falar uma coisa muito interessante. Dá uma olhada só. Tanto tempo e aí eu queria que você me contasse se é isso mesmo. É uma mistura de uma intuição, um relacionamento do Luiz Alves e um chão de fábrica, que eu acho que o Luiz Alves faz muito, com também um pouco do seu estudo, da sua frente fundamentalista, a planilha. Qual que é, assim, como que vocês se misturam? Melhor você falar. Eu fui ficando velho. Infelizmente, estou beirando 75 anos e acho que sou o mais velho do mercado. Verdade. Hoje. E isso você muda um pouco o comportamento. Eu, em moleque, passava 2 semanas, por exemplo, em Caxias, visitando todas as empresas do Rio Grande do Sul, estudando balanço, feito um maluco. E hoje eu não consigo mais. Então, o que? Eu me espelho na turma que tem. Eles estudam feito loucos. E mesmo a reação do mercado é o que importa quando sai um balanço da Petrobras. Galera, olha o que ele acabou de falar. A reação do mercado é o que importa quando sai um balanço. Ele não falou que o que importa é o balanço. O que a gente pode tirar disso daí? Ele não está nem aí para o balanço. Ele quer saber como é que o mercado reage àquele balanço. Olha só, esse é o primeiro insight aqui já que o Luiz Alves ele dá para nós. Todos os americanos, todo mundo estuda a Petrobras. Então, se o papel subia, que gostaram. Se o papel caía, que não gostaram. Tanto faz, se o balanço foi bom, o balanço foi ruim, pouco interessa, porque interessa é a manifestação dos participantes. Agora, para saber número, em 1 minuto, eu ligo, quando eu ligo para o escritório, em 1 segundo tenho todas as respostas. Então, eu não mais fico debruçado em balanço. Eu vejo os grandes números, só leio a sinopse do balanço e não o balanço inteiro, mas não leio mais, não perco mais tempo. Então, olha só, ele não perde mais tempo lendo balanço, ele não lê balanço. Aí você vai falar assim para mim, nossa, Bruno, então, peraí, não preciso ler balanço? Não. Nós que estamos começando, por assim dizer, na Bolsa. O Luiz Alves já tem mais de 30 anos, 40 anos de Bolsa. Acho que ele é o cara mais antigo da Bolsa, junto com Barsi e outros investidores antigos. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, é que vai chegar uma hora que, se você analisou que uma empresa é boa, que você vai carregar ela por longo prazo, que você enxerga que ela vai te trazer lucratividade, vai te pagar dividendos e aquela
ação, aquela empresa tem potencial de se valorizar mais, cara, é o que ele falou, eu só vejo os grandes números, ou seja, deu lucro? Deu. Então segue o barco. Continua. Não tem por que você ficar analisando, porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, se preocupar com uma queda de lucro, alguma coisa do tipo. Gente, a gente não deve ficar preso a detalhes, porque isso vai fazer a gente se enganar e tomar atitudes erradas com relação ao longo prazo. Nós somos investidores de longo prazo, então, quanto menos a gente se movimentar, mais lucro nós vamos trazer para a nossa carteira. Então, primeiro insight aqui que eu vejo o Luiz Alves falar para nós não fique muito preocupado com o balanço. Você tem que acompanhar, veja os grandes números, mas você não precisa saber linha por linha, não precisa se ater, ser o mestre do Excel, ser o mestre do balanço, tentando adivinhar quanto vai o dólar, quanto vai o PIB, quanto vai não sei o quê. Inclusive, ele vai falar um pouco sobre isso aqui também. Mas, então, o primeiro insight se atenha aos grandes números, mas não fique preso a balanços, tá? Entenda como que o mercado reage a determinado tipo de balanço, né? Ou seja, se foi acima ou abaixo da expectativa do mercado, você vai ver e analisa como que foi a reação do mercado. Então vamos lá para o próximo insight aqui que eu separei para nós. É um conselho do Luiz Alves, tá? Aqui para nós. Elas acham legal o que ele está falando, mas não acreditam. É como se fosse um negócio um pouco folclórico. Ele falou, é legal o que o Luiz falou, mas não acredita. Então vou dar um exemplo. No meio do turbilhão do Covid, a gente fez, acho que fazia 3 lives por dia para deixar as pessoas a par de tudo, né? E teve uma que perguntaram assim, Luiz, tenta se transportar naquela época, né? Então, shopping fechado, e-commerce bombando, escola não tem aula mais presencial. Galera, só para aqui deixar bem claro, o nome do podcast é Bilhões do Divã, tá? Só para deixar bem claro. Então agora a gente vai ver um comentário do Luiz Alves a respeito do Covid. O Breda começou, mas ele vai logo em seguida dar a opinião dele. É tudo online, então mudou muita coisa, né? E aí sempre a chamada é o novo normal, o mundo, né, do Covid ou pós-Covid. E aí teve uma pergunta, eu lembro, né, tinha uma plateia gigante, né, tudo pendurado online, né? Aí o pessoal perguntou assim, Luiz, né, como é que vai ser assim agora, né? A nova realidade, né, novo normal, o que o senhor acha? Aí o Luiz falou assim, não vai mudar nada, vai mudar nada. E essa semana eu vi assim, agora tá bombando o casamento agora, né, festa ao ar livre, todo mundo quer se encontrar. Salão, tá tudo... Só para vocês entenderem, eu moro num condomínio, são 3 prédios e, cara, quase todo fim de semana tem festa aqui, é uma loucura, cheio de criança, cheio de gente, aglomeração, piscina. É isso que o Breda tá falando, tá? As pessoas, elas não vão ficar em casa, não vão... A primeira oportunidade que tiver, elas vão sair, vão para shopping, vão consumir. Olha só que ele já falou o que o Luiz Alves havia dito, né, na época lá do Covid, mas presta atenção aqui na continuação. E aí eu falei assim, não, passou 2 anos, não mudou nada, shopping tá lotado, e-commerce voltou a ser algo super concorrido, você não mudou nada, o petróleo tá alto, não mudou nada, e as pessoas esquecem. E quando o Luiz for falar de novo alguma coisa que vai contra mais ou menos aquele sensozinho comum do momento, o pessoal não vai entender de novo. Então, um ou outro vai prestar atenção. Se você entendeu o que o Breda falou agora, cara, é sério, você pode pegar só isso, empacotar, parar de assistir o vídeo, brincadeira, não para não, continua assistindo. Mas, cara, isso daqui é uma das principais coisas que eu acho que o investidor de longo prazo ele tem que ter. Acontecimentos de curto prazo, eu sempre falo isso, inclusive falo em todas as minhas lives, eu falo em alguns vídeos. Os acontecimentos de curto prazo, eles são enganosos, eles vão distorcer o preço além do normal. E isso vai fazer você fazer movimentos errados. Então, calma, porque as coisas não mudam, um imóvel não desvaloriza 20% em 3 dias, uma empresa não desvaloriza 50% a 60% em 2, 3 semanas. Isso não existe, tá? Isso não existe. E foi o que aconteceu no Covid. Então, por isso que o Luiz Alves estava falando, cara, não vai mudar nada, as coisas vão voltar para o normal. E voltou. Então, essa intuição, que na verdade é um algoritmo talhado por muito tempo de observação, é a coisa irreplicável do Luiz Alves. Então, ele olha assim e já sabe como é que vai ser. Mas isso também, né, uma coisa que me lembra sempre eu acho que vocês têm
conhecimento muito profundo de ciclos, talvez por já terem passado por vários, né? O Luiz Alves tem muito isso de quantos ciclos já foram, né? Quantas vezes já não deve ter passado essa situação assim na sua frente de epa, deu tudo errado. Ah, não deu não. E eu lembro que uma vez você falou isso pra mim, falou assim, não significa que o PIB tá caindo que as empresas necessariamente vão mal na bolsa, não existe uma correlação natural entre os dois, Existe uma né? correlação negativa. Negativa. O PIB vai mal, a bolsa vai muito bem. Completamente contra-intuitivo. Então, contra, todo mundo fala, a economia não está boa, então a bolsa vai cair. Não tem nada que ver com as coisas. Pode cair ou pode subir, se a economia estiver boa ou estiver ruim. Então, presta atenção, olha o que o Luiz Alves acabou de falar aqui. Economia, PIB, dólar, cara, não se atente para isso. Isso vai fazer você nunca investir ou quando for na hora de investir errado. Acabou de sair, hoje é dia 6 de maio de 2022, acabou de sair alguns balanços, se eu não me engano, Bradesco, Fleury, Sanepar, todas as empresas dando lucro. Agora me diz, nós estamos na 4ª semana de queda do Ibovespa e todas as empresas reportando lucro. Existe alguma relação nisso daí? Não existe. Então, assim, quanto mais você tiver essa mentalidade de investidor, de saber o que você está fazendo, conseguir pegar os melhores preços, e aí eu vou falar, não é indicação de nada, mas se as empresas não estão dando lucro e a cotação está caindo, né? É só você prestar um pouquinho de atenção no que você deve fazer. E isso você fala para alguém, o cara fala, esquece, esse cara não sabe o que está falando. Mas me impressiona a sua tranquilidade nas quedas, aliás, de vocês dois, né? De onde vem, assim? Não existe tranquilidade nas quedas. Disfarça bem. Saber disfarçar ajuda Bom, muito. tá vendo? Olha só, um dos maiores investidores da nossa bolsa, o cara que tem um fundo que gere bilhões de patrimônio no fundo, a Luciana pergunta para ele, de onde que vem a tranquilidade? Tipo assim, ela acha que o cara é tranquilo por ser experiente. Amigo, ninguém fica tranquilo. Você acha que quando eu vi lá o meu patrimônio desabar 50% no Covid, você acha que eu fiquei tranquilo? É lógico que não. Só que aquele momento eu lembrei do quê? Eu lembrei de todas as coisas que eu tinha estudado e lembrei, se tiver certo o que eu estudei, agora é a hora de comprar e não de vender. E foi o que eu fiz e realmente eu estava certo. Então, não é que você vai virar um homem de pedra, um homem de gelo e você não vai sentir nada na bolsa. Não, você vai ficar triste, vai ficar alegre, você vai ficar chateado, você vai ficar com raiva. É normal. Você acha que eu estou gostando de ver o Ibovespa cair 4 semanas seguidas? 4, 5 semanas seguidas, caiu de 120 mil para 100 mil pontos agora? É óbvio que não, eu queria ver minhas ações valorizando. Só que eu tenho que entender que isso também é bom, porque isso eu vou conseguir, quando acontece esse tipo de coisa, eu consigo comprar empresas mais baratas. Então, eu tenho que sempre traduzir o momento que eu estou vivendo na bolsa na melhor oportunidade que eu posso fazer com aquilo. Então não existe ficar tranquilo, ficar calmo, ficar com uma tranquilidade, com uma paz quando a bolsa está caindo, principalmente no Covid, quando a gente viu vários circuit breaks na mesma semana. É impossível, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos. O que a gente não pode deixar acontecer é fazer com que esses sentimentos dominem as suas atitudes. E aí sim, você vai enfiar os pés pelas mãos. Eu, a vida inteira, na vida adulta, eu pesava 40 quilos e caía. Pessoal, olha só esse exemplo que o Luiz Alves vai dar aqui, de um exemplo, né, da vida dele, e é muito interessante a correlação que ele faz com a bolsa. Variando de 37 a 42, mas o peso médio é 40. Era muito comum numa semana perder 3 quilos. Só que isso é 9% quase. Ficar de cama, aí eu ficava um dia de cama. Nossa. E voltava. Quer dizer, isso é que Então o que ele falou? Ele falou, poxa, quando eu era jovem eu era muito magrinho, pesava 40 quilos. Só que quando eu perdia peso, eu perdia no máximo 37. Quando eu voltava com 46. Então o que acontece? O mercado ele tem uma média. Ele sempre vai voltar para essa média. Então, se ele distorceu muito para algum dos lados, ou seja, se ele valorizou muito ou se ele desvalorizou muito, uma hora ele vai voltar para a média. E a gente tem que se aproveitar dessas distorções do mercado. Então, vários ensinamentos aqui já no nosso vídeo com Breda e Luiz Alves, tá? Os gestores do fundo Alaska Black. Eu separei mais 2 pontos aqui para a gente observar. Agora aqui que o Luiz Alves vai falar um pouquinho de 2 ações da nossa bolsa que são muito importantes. Tação com juro de 2%, um juro
Prime de 2%, você vai comprar o automóvel financiando por 10%. Hoje, com juro de 12%, o automóvel está custando 30%, qualquer coisa assim. Então, a perda de renda vira enorme. Tanto que a resposta para essas firmas de varejo foi muito ruim, que elas já estavam na esteira de grande aumento de poder de compra e ficaram na esteira de grande perda de poder de compra. Agora, todo mundo só fala o ano que vem, ano que vem a inflação é 3%. Não sei que base alguém pode ter para dizer que a inflação é 3%, porque se o petróleo for para 200 ou 300 dólares e o minério de ferro subir para 200, 300 também, a inflação vai continuar na casa de 12%, 13%. O pessoal Vocês entenderam, pessoal? Não tem como. Aí vem... Eu sei que o governo ele tem que fazer uma predição do negócio, mas, cara, não tem como. Tipo, a inflação pro ano que vem é assim. Cara, não existe. O minério de ferro, petróleo, todas as commodities são cotadas em dólar, negociada na China. Como que você vai dizer que a inflação vai ser tal coisa ano que vem? Não tem como, não tem base isso. Então, isso é um dos pontos aqui que ele começa a fazer argumento e aí ele vai para as duas empresas da Bolsa. acha que uma certa hora vai parar de subir petróleo e outras commodities e a inflação virá zero. Ou até vai cair os preços das commodities. Mas isso é uma aposta como qualquer outra e pode não ser verdade. É a realidade de hoje, que o juro que está 12% aumenta até mais, quem sabe, 14%, que está falando agora, e que depois gradativamente volta a cair para ter um juro real de 4%, 3%, que é o juro... O Brasil sempre trabalhou com juro real negativo. O juro real positivo é uma novidade de muito poucos tempos. E eu nem acredito que esse juro de 12% seja um juro positivo. Eu acho que ainda é negativo. É positivo para compra de alimento, compra de produtos do dia a dia, mas para acumulação de riqueza é um juro negativo. Os imóveis subiram mais, automóvel disparou de preço. Mas falando sobre juro, Luiz Alves, esse cenário de inflação alta que pede um remédio de juro mais alto, não é ruim para a Bolsa necessariamente? Não sei, não necessariamente. Tanto tem mostrado que não. A Bolsa está... Os estrangeiros percebem que não, porque isso é coisa momentânea. Tanto não foi bom quando o juro estava a 2%, a Bolsa chegou no ponto que está hoje, com o juro que está... Acham que é um juro altíssimo. É um juro ridículo, não é de altíssimo. O que é que está havendo uma inflação, isso é para tentar corrigir em parte os efeitos, não estimular a facilidade de aumentar preço. Porque tem caso de verdura e caso de assunto que dobra de preço do dia seguinte. Então, para evitar isso, mas isso não corrige nada. Então, é muito falatório, muita conversa, é para um assunto macro, um assunto para dar um rumo na política econômica, mas não é isso que corrige. Vocês prestaram atenção, pessoal? Então, assim, o que o Luiz Alves ele acabou de dizer sobre juros e um pouco de macroeconomia? Não adianta, é meio que assim, ó, juros tem vida própria, inflação tem vida própria. Não é porque o governo adota uma medida, faz uma coisa ou outra que vai acontecer de controlar. Não vai, não vai. É por isso que eu tenho esse canal e é por isso que eu falo para todo mundo investir e construir riqueza, porque se você ficar dependendo de um governo que não tem controle sobre nada, não prospera. Desculpa, mas as pessoas não vão prosperar. Por isso que a maioria dos brasileiros não prosperam. Tá? Então, entenda esse jogo, entenda que juros, dólar, inflação, esse tipo de coisa não tem controle, nunca vai ter. Tá? A única coisa que a gente tem controle é sobre nossas finanças, sobre nosso dinheiro, investir de uma forma cada vez melhor e a gente conseguir ter essa liberdade financeira o quanto antes. E aí, no final aqui do podcast, ele fala um pouquinho sobre o caso da Magazine Luiza, né? Eu vou colocar aqui pra gente ver o que o Luiz Alves e o Breda falam, já que eles pegaram ali toda a valorização, né, ou boa parte da valorização da Magazine Luiza. Chão,
Mas eu acho muito interessante vocês falando isso, porque por um tempo as pessoas associaram, dado o retorno do Alasca, que vocês tinham muitos small caps, muitas empresas de pouca liquidez. E eu falava com vocês, falavam, não é nada disso, a gente não tá ganhando dinheiro com empresas. Tanto que quando começou a crescer o fundo, as pessoas falaram, vai perder o perfil. E você falava, não, mas não é nisso que a gente gosta de investir. A gente estava no perfil um pouquinho diferente do nosso normal por conta da Magazine. A Magazine... A Magazine naquele tempo custava 180 milhões de reais. Vamos dizer, e chegou a 180 bilhões de reais. Chegou a 1000 vezes, a independente de inflação, qualquer coisa, é 1000 vezes. Devia ter comprado tudo, Luiz Alves. Devia ter comprado 100%. O pessoal de risco não me deixou. Não, e depois... Vocês chegaram a 20%. O que fez vocês verem na Magazine Luiza? Que fosse Moleza. Nós fomos lá visitar algumas vezes. Ninguém ia, era só nós que ia lá, perguntavam. Olha só essa dica do Luiz Alves. Nós fomos lá visitar várias vezes. É óbvio que nós, pequenos investidores, a gente não vai ficar indo nas empresas visitar para saber como é que está a operação, pegar balanço. É óbvio, eles são donos de um fundo, né? Eles são eles são gestores de um fundo, onde eles tinham interesse em investir na empresa. Então, quando você tem muito capital e você tem interesse, sim, as empresas, óbvio, abrem as portas para você vai lá, visita, vê como é que é a operação e fala, olha, nós temos um capital de tanto, estamos interessados na sua empresa, investir, a gente pode dar uma olhada. É óbvio que os CEOs, os donos da empresa, eles vão abrir e vão fazer você ver a empresa, porque é capital entrando na empresa quando você investe. Agora, você pode fazer isso de uma maneira diferente. Sabe como é que eu fiz isso? Eu lembro bem de uma época que a Cielo estava bombando. Bombando? Não, porque Cielo líder de mercado, não sei o que lá. E toda vez que eu ia no posto de gasolina ou eu ia em algum mercado fazer algum tipo de compra, eu via a maquininha da Cielo e eu via Getstone, via outras lá, até do Safra eu via. E aí eu perguntava assim, por que você não usa da Cielo? Todo mundo falava a mesma coisa. Ela cobra mais caro, a taxa dela é mais cara, ela cobra taxa, as outras não cobram. E quando eu fiz essa pesquisa de campo, que é como eles fizeram na Magazine Luiza, eu comecei a perceber, eu falei, cara, a Cielo tá perdendo mercado. E não precisou ninguém me avisar, não precisei ser nenhum gênio para saber, eu não precisei nada, porque todo lugar que eu ia, ou as pessoas que tinham a maquininha de Cielo não usavam, e vários estabelecimentos nem mais tinham a maquininha da Cielo. E aí eu tinha investido nela, eu tinha comprado Cielo a R$9, alguma coisa. Quando ela chegou em R$6,90, R$6,70, alguma coisa do tipo, eu vendi. E olha o que aconteceu, caiu para 2. Então imagina se eu tivesse ainda com Cielo desde aquela época, onde tinha comprado a 9. E olha que tinha sido indicação de um analista, recomendação de um analista. Então assim, nada contra, o cara é muito bom. Só que assim, não tem coisa melhor do que você fazer uma pesquisa de campo, do que você realmente sentir como que está o mercado daquela empresa. E aí quando eu percebi que realmente a Cielo estava perdendo, porque eu comecei a ver propaganda na televisão de maquininha. Eu não sei se vocês lembram, mas tinha propaganda absurda de maquininha na televisão, tudo taxa zero. Eu falei, cara, a Cielo vai quebrar. Se a Cielo não mudar, ela vai quebrar. A Cielo, ela poderia ter se movimentado muito antes. Agora parece que ela começou a se movimentar. Já reportou lucro, tá voltando com os lucros. Só que eu acho que demorou. Então, por isso ela perdeu fatia de mercado, perdeu lucratividade e perdeu muito valor na bolsa. Então, quando eu enxerguei isso, eu saí antes dela chegar em R$2. Muito antes, por sinal. Então, assim, essa dica dele é valiosa. Não é que você vai... conseguiu prever que a empresa ia se multiplicar por 10. Ele conseguiu prever que Magazine Luiza estava muito barato. Assim como eu consegui prever que Cielo, naquele momento, estava perdendo fatia de mercado. Eu não sabia se ele ia vir para 2. Ela podia, naquele momento, mudar a gestão e voltar a valorizar 12, 15, 20 reais, que era o preço dela. Só que ela não fez nada. Então, assim, eu sabia que o quê? Eu sabia que se continuasse daquele jeito, a ação ia desvalorizar. Certeza. Assim como o Luiz Alves sabia que Magazine Luiza estava valendo pouco. Vamos continuar aqui. O que vocês estão fazendo? Não, nós estamos fechando muita loja, mandando gente embora, estamos resolvendo o capital de giro. Junho de 15. E nós vimos que eles estavam resolvendo o mesmo e cada vez a firma, o que eles falavam acontecia. Aí um dia falou, agora chega de vir visitar aqui, que a gente já não tem mais nem pergunta para fazer. Isso no carro. Agora chega de visitar. Agora é o seguinte. Agora é o dia que a gente compra. Vamos determinar, nós vamos comprar quando?
papel, vamos dizer que está a R$40. Aquele tempo, depois deu bonificação, mas em essência. Não, se dividir por 2, mais uma vez, ele já veio dividindo. Estava com queda de 80%. Então tinha que bater queda de 90%, ou seja, dividir por 2 de novo. Olha só, pessoal, eles decidiram que era bom comprar. Vamos comprar? Vamos, decidiram comprar. Mas agora eles estão discutindo qual preço comprar. Será que vocês conseguem entender que tudo é um planejamento e uma gestão de investimento? É o que eu falo nos meus vídeos. Não é porque uma empresa é boa que você vai sair comprando ela a qualquer jeito. Agora, olha só, já tinha caído 80%. E eles falaram que não, quando cair 90%, a gente compra. E vamos continuar aqui vendo o vídeo. Se dividir por 2, a gente compra. Então ficou essa definição e paramos de ir lá visitar. E no Natal, eu estava na Ilhabela, tinha 3 dias da semana do Natal e 3 dias da semana do Ano Novo. Eu liguei para eles e falei, olha, dividiu por 2. Chegou a hora. Dividiu por 2. Ah, mas aí, cadê? Não tem dinheiro no fundo. Não tinha 5 milhões de reais. Estava nascendo, foda. Tinha 26 milhões de reais, velho. Eu falei, então eu vou comprar. No Poland. E eu comecei a comprar a 18 e terminei no 8. Quer dizer, aí dividiu por 2 de novo, porque de 18 já tinha dividido 40, foi para 18. 96% E no queda. 8 é outra divisão por 2, que era de 18 por 2 dá 9. Aí veio a dor de barriga. Olha isso, o cara, mesmo com uma estratégia, não, vamos comprar aqui, mesmo com estratégia, o cara comprou a 8 e ela ainda caiu comprou a 18 e ainda caiu para 8. Então veja, até os grandes gestores, até os caras que entendem muito de mercado, já tem muita experiência, o cara não consegue adivinhar fundo, não tem como. Mas ele consegue montar uma estratégia, ele consegue ter uma estratégia e falar, não, aqui a gente começa a comprar e se cair mais, e cair mais, e cair mais, a gente vai comprando. Porque ele sabe que daquele preço lá para baixo estaria muito barato. Então foi essa estratégia que ele adotou. O preço médio ficou 12. E eu comprei metade das ações em circulação. Eu falei, não vou passar de metade, porque senão você não tem jogo. Tem pra quem vender. Você comprou todas as fichas, cadê ficha para entrar no jogo? E isso eu comprei nesses 6 dias. Eu voltei para São Paulo e falar, agora... Aí começou... O dólar caía, alguma coisa, entrou um dinheirinho no fundo de ajuste e eles começaram a comprar. E o fundo queda do dólar passou a ter dinheiro. Virou Magazine. Então a gente usou o lucro do dólar para comprar Magazine. Aí foi de fábrica o dinheiro. Começou e aí foi. Aí quando chegou nos R$100, vendi um pouquinho, no 200 vendi um pouquinho, no 400 vendi bastante, e no 500... Mas teve um dia que o Luiz Alves deu uma maior crise de riso. Que eu vi. Uma hora me ligaram os meninos. Eu liguei. Ligou, falou, estão falando aqui que o negócio vai para R$1.000. Eu não aguentava. Ninguém queria. Eu falei, essa hora não tem mais nenhuma há muito tempo. O Breno, não, mas é... E eles nunca venderam, o fundo não vendeu, manteve. Eu falei, tchau. Porque eu já vi acontecer milhares de vezes. Você compra, vai, e de repente aquilo acabou e... Então, olha só, pessoal, vocês viram, ele fez um preço médio de 12 nas ações da Magazine Luiza e depois, que eu me lembro, acho que as ações da Magazine Luiza chegaram aos R$400, alguma coisa assim, valor nominal. Então imagina o quanto que esses caras fizeram dinheiro com esse fundo, imagina o quanto que os cotistas ali que entraram em 2013, 14, 15 no fundo do Alaska Black conseguiram rentabilizar de grana. É óbvio, né? Você tem que ter uma estratégia, você tem que fazer um estudo, mas você não sabe o que vai acontecer. O Luiz Alves ele só sabia que estava barato, ele não sabia que ia para 200, 300, 400, ia desdobrar, ainda ia continuar subindo. Ele não sabia disso. Eu não sei agora, eu não me lembro bem o preço teto de Magazine Luiza, mas eu me lembro que ela chegou a R$200, depois dividiu por 4 e subiu de novo para 100, 150. Então, quando eu falo preço nominal, é o preço que ela teria subido sem desdobrar, né? Sem ter desdobrado. Então, fica aí a lição para nós desse primeiro React Invest Financeiro, onde foi aqui os bilhões do Divã, que é essa entrevista com a Luciana Seabra e o Henrique Breda e o Luiz Alves, né? Os gestores aí do fundo Alaska Black. Eu espero que você tenha aprendido, eu espero que você tenha conseguido captar esses insights desses dois grandes investidores. Fica a lição para nós aí, para a gente conseguir investir cada vez melhor na Bolsa de Valores. Eu quero agradecer do fundo do coração você ter ficado até o final do vídeo comigo. Um forte abraço.
Fica com Deus e até o próximo React Invest Financeiro. Fui!